Muito boa tarde! Hoje é dia 11 de setembro, hein? Olha, 11 de setembro, gente. 15 horas e 56 minutos. Essa é a Rádio Nova 15, a sua Rádio TV. Nós estamos entrando no ar com o programa Trocando Ideias. Eu sou a Mariana Meneghini e nós ficaremos juntos até as 17 horas, tá bom? Até lá você pode mandar sua mensagem, a sua pergunta. Nós temos convidado hoje, já vou apresentá-lo. Mas antes disso, anota aí o WhatsApp para você, conforme for surgindo as dúvidas, você mandar a mensagem aí para o nosso convidado. É o 19 99968 1515. Esse telefone é muito fácil e você tem que tê-lo no seu celular. Por quê? Porque logo vai ter muitas promoções e vão ser todos pelo WhatsApp. Então você tem que ter anotado aí para já participar das promoções. 19 99968 1515. Pode mandar também a sua mensagem pelo nosso site www.nova15.com.br. Adiciona no Instagram, se você está vendo pelo Face, adiciona no Instagram também, é o @Nova15 Rádio TV. E você que está no Instagram, não deixe de acompanhar no Facebook também, que no Facebook também tem imagem. É o @Nova15, certo? Gostaria de dar meu boa tarde para o Marcos Alves. Boa tarde, Mária. E aí, tudo bem, Marcão? Tá, tudo bem. É melhor agora na companhia. Tava saudade, você não vem de quinta? Eu não venho de quinta. Me deixa sozinho aqui das 4 às 5? Então, meu Deus do céu, mas hoje estou aqui para marcar presença. E eu vou apresentar nosso convidado de hoje, tá? Temos aqui uma presença ilustre hoje que veio falar sobre um tema importantíssimo nesse mês de setembro, né? Ele é formado em psicologia pela Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep. Ele já trabalhou no Centro de Atenção Psicossocial, conhecido também como CAPS. Já trabalhou no Núcleo de Apoio Social, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social. Já trabalhou também como orientador socioeducativo pelo SESAC. E atualmente ele atende na CRP, Serviços de Psicologia, onde ele escreveu um artigo sobre suicídio e veio falar com a gente aqui sobre isso. Seja muito bem-vindo ao programa Trocando Ideias, Marcos Vinícius de Moraes Silva. É Moura, eita, então vou falar de novo. Marcos Vinícius de Moura Silva. Boa tarde, é um prazer estar aqui. E o prazer é nosso de tê-lo aqui, de você ter topado para vir falar sobre esse tema, né? O mês de setembro, no mundo todo, né, é feito uma campanha, né, de conscientização e prevenção ao suicídio, né? Não é isso, Marcos? Sim. Começou, parece, segundo dados, assim, de um garoto lá nos Estados Unidos, e a festa era referente à questão de fitas amarelas. Uhum. E aí o Brasil acabou adotando essa questão do setembro, né? Pelo fato de ter sido em setembro, né? O que aconteceu com ele. E aí o Brasil adotou setembro como setembro amarelo, e aí todo mundo acabou ficando com isso. E aí eu tava pensando, né, na palavra suicídio, né? Então, o que significa suicídio? O que engloba essa palavra? Da onde tirar essa palavra? Bom, suicídio, na verdade, é morte por si mesmo, né? Que inclui não só vários comportamentos que são associados ao suicídio. E às vezes não é só o suicídio propriamente dito. O que eu falo que não seria só a morte propriamente dita, né? O que mais que engloba, assim, você fala, sem ser a morte? É morte parcial, a gente fala, né? Que pode ser uma questão de... Quando eu falo morte parcial, às vezes é perda de algum membro do corpo, que daí seria uma morte parcial. Perda realmente de questões psíquicas, como uma psicose. E é uma questão que é gradual. Então, a pessoa vai, digamos que morrendo aos poucos, assim, né? E me fala uma coisa, aqui no Brasil mesmo, você comentou dos Estados Unidos, né? Mas aqui no Brasil, tem muitos casos? Como que acontece muitos suicídios aqui? Então, segundo a OMS, o Brasil é no ranking de taxas baixas, né, e de suicídio, que é entre 6 a cada 100 mil habitantes. 6 em 100 mil habitantes, a pessoa... Ela concretiza mesmo, ela se mata mesmo, sem falar das tentativas, né? Que tem o pessoal que tenta. E me fala uma coisa, tem algum dado, alguma pesquisa que fala assim, se é mais jovens que se matam, se são mais idosos? Você tem alguma informação sobre isso? Então, geralmente, segundo a OMS também, né, os casos de suicídio são mais entre homens adultos.
e é de 3 homens a cada uma mulher de suicídio, né? Geralmente. Então os homens se matam mais. Sim, devido à proporção e à forma que eles usam. Às vezes a forma é mais letal. Entendi. Então, às vezes, vamos supor, uma mulher pode usar meios também letais, é claro, né? A gente não está generalizando, mas geralmente o homem utiliza uma forma mais agressiva, um acidente, um tiro, um enforcamento e tudo mais. E pela força também, acho que o homem tem, Sim, né? Exatamente. Já a mulher, aí os dados de tentativa são ao contrário, né? A cada 3 mulheres para um homem. Então, as mulheres tentam mais e os homens concluem mais, digamos assim. Isso. Por conta da forma também de tentativas. A mulher utiliza mais meios de ou overdose por remédios, ou ingestão de produtos de limpeza e tudo mais. E daí não acaba... ainda bem, né, que dá para salvar, né, em determinados casos, porque às vezes não é tão letal quanto um enforcamento ou um acidente propriamente dito. Viu? E assim, eu queria... E tem algum dado? Se fala se é mais casado, mais solteiro dessa turma aí? Então, outro ponto também, já complementando a Claro. sua pergunta, que você tinha perguntado a idade, né? Já, por conta também da pandemia, a gente vê muitos casos de idosos aumentando de suicídio depois de 70 anos. Por conta do isolamento, a dificuldade de lidar com o isolamento, a questão do distanciamento social e como a família fica distante, né, às vezes o suicídio em idosos aumentou muito, parece que foi para entre 8,9 a cada 100 mil habitantes também. Nossa, então devido à pandemia teve aí então esse aumento dos idosos também. Sim, sim. E você perguntou sobre? Não, eu perguntei do estado civil desse pessoal. O pessoal é mais solteiro, é mais casado? Tem alguma informação nesse sentido ou não? Então, adultos casados, a chance diminui. Já adultos, viúvos ou separados, né, os solteiros, aumenta. Sim. Diferente de jovens. Já os jovens casados, aumenta, porque às vezes o relacionamento foi feito às pressas, o casamento foi feito devido a uma gravidez indesejada, ou até mesmo de uma fuga, né? A gente fala fuga da casa dos pais, ou uma fuga de uma liberdade, uma falsa liberdade. Então, aí a chances do aumento com jovens é maior por conta de um despreparo mesmo. E, às vezes, a questão da não imprudência, mas impulsividade. Às vezes age no impulso e acaba concretizando a questão do suicídio. Entendi. E me diz uma coisa, eu queria que você... Tem algum estudo feito, assim, de como funciona a mente do suicida? Ele tem... Ou por que leva a pessoa a pensar em se suicidar? O que essa pessoa tem na cabeça que ela fala assim, não, eu cansei da vida, eu não quero mais, tô indo embora. Então, como eu sigo a psicanálise, né? Segundo na psicologia, eu sigo a psicanálise. Certo. E a psicanálise trabalha a interação de três instâncias mentais, que é o id, o ego e o superego, Sim. né? Que o id já é uma questão mais inconsciente, o ego já é como você está falando aqui comigo, né? Seria a sua parte racional, falando... racional, isso, a sua parte racional falando comigo, assim... E o superego é uma instância que a gente chama de controladora, onde ela pode julgar ou culpar o ego de determinadas ações. Então, pera um pouco. Vamos devagar para a gente entender esses três. Certo. Você sabe que até hoje eu não consegui decorar a função de cada um deles, do ego, superego e o id, né? Id. Então, assim, vamos pensar de novo. Me ajuda a pensar de novo. O id... dá um exemplo do que é o id em mim, por exemplo, na gente, como no ser humano. O id seria uma instância onde a gente fala que existem pulsões que a gente não sabe que tem lá. Tentar dar um exemplo. Como que seria um pensamento id meu? O que seria id? Dá um exemplo. Então, não teria como eu falar, porque a gente não sabe. Cada pessoa tem o seu id e fica... à mercê, digamos assim, do ego. O ego que deixa pulsões do id vir ao ego e a pessoa consegue fazer determinadas coisas. Um gosto, por exemplo, pode ser um gosto que o ego não aceite, vamos supor, gostar de frutas mais doces, por exemplo. Isso pode ser uma pulsão do id,
mas o ego não aceita, porque ele não gosta. Aí depois de um tempo isso fica aceitável ao ego, e aí se torna parte do ego sua pulsão, esse gostar do id. Do doce. Quando o superego entra, ele entra como uma forma de questionar o porquê determinada coisa do id entrou no ego. Esse último que você falou é o que faz a gente ficar pensando se está certo ou se está errado? O tipo superego? isso? É uma instância que meio que controla. E aí, caso ele entenda que o ego entrou no ego, mas não era para ter entrado, digamos assim, a pessoa pensa, o superego pensa, mas calma, o que é isso, né? E questiona o ego. Geralmente esse questionamento vem junto com ansiedade, né? E culpa, que são fatores que são muito importantes na questão do suicídio. Então, a pessoa ela fica se cobrando, vamos dizer assim, ela cobra uma outra parte da vida dela, vamos dizer assim. Ela fica se cobrando se ela está fazendo certo ou errado. Isso, basicamente isso. E qual que é o que impulsiona a pessoa a cometer o suicídio? Então, é a interação dessas três instâncias, na verdade. Geralmente, algumas pulsões que a gente fala do id são destrutivas, causam sofrimento ao ego. Então, quanto mais sofrimento o ego tem, é mais difícil suportar determinadas situações. Infelizmente, quando o sofrimento é muito insuportável para a pessoa, o suicídio acaba sendo uma forma de livrar-se desse sofrimento, livrar-se dessa dor. Então, eu posso dizer assim, vamos supor, eu tenho vontade de fazer uma coisa, vou lá e faço, e depois eu fico me perguntando por que eu fiz. Seria mais ou menos isso, o raciocínio? Sim, basicamente. Tipo assim, eu tenho vontade de fazer uma coisa, vou lá e faço, depois eu fico assim, nossa, mas por que você fez? Seria mais ou menos esse mecanismo de pensamento. Sim. Porque... E a pessoa fica se culpando por ter feito aquilo que ela achava certo, mas que o ego achava que não, tipo isso. Isso, é uma confusão, né? É uma interação entre as três mesmo, né? Do id com o ego, do ego com o id e com o superego. Aí a pessoa fica com essa coisa na cabeça, se cobrando, pensando em tudo isso ao mesmo tempo e conclui que ela tem um problema que ela não consegue resolver. Seria basicamente isso? Às vezes a pessoa nem sabe que tem um problema, né? Ela fica se culpando e fica com aquele sofrimento a todo momento, a toda hora, e não sabe por quê. Porque às vezes a gente não sabe o que vem do id, né? A gente não sabe o que passa na nossa questão inconsciente. Certo. Então, a partir do momento que a questão inconsciente essa pulsão entra no ego, a gente não sabe o que possa ser. Eu dei um exemplo do doce, mas com uma forma mais consciente. Mas a gente nunca sabe. Qual o pensamento que vai passar por ali. Exatamente. Então, o sofrimento acaba sendo grande pelo fato também da gente não saber o que está lidando, o que está acontecendo. Viu? E o que leva a pessoa a pensar o suicídio mesmo? São a dificuldade em achar a solução para o problema dela que ela considera como problema? Sim. Isso é um dos fatores, vamos dizer assim? Sim. E tem a interação também entre... Aí é uma questão mais técnica, né? Que é as interações entre pulsão de vida e as pulsões de morte. Eu separei aqui exatamente a próxima pergunta. Que eu queria que você falasse o que é essa questão de pulsão de vida e pulsão de morte mesmo, que eu li lá no texto que você fez. Sim. E daqui a pouco a gente vai falar para vocês como vocês fazem para ler esse texto também, que é um texto muito interessante, eu acho que vale muito a pena. Certo. As pulsões de vida, elas agem realmente na questão da vida. São pulsões que fazem com que você estude, você cresça, você se identifique com as coisas. É uma questão que vai te impulsionar realmente a vida. Você pensa assim, tudo que me motiva a viver e fazer mais é a pulsão de vida. Tipo assim, nossa, eu preciso juntar dinheiro porque eu quero viajar. Isso aí é tudo pulsão de vida. Sim, Posso dizer assim? Exatamente. São pulsões de vida que daí te fazem... Querer viver para realizar. E crescer, né? Assim. E crescer, né? Entendi. Basicamente no seu desenvolvimento ali. Já as pulsões de morte, elas buscam... o nome é até meio estranho, mas é uma coisa boa, digamos assim. Ela busca um retorno a uma inércia. O que é retorno à inércia? Explique para nós. O retorno a uma
uma fase quase que dentro da barriga da mãe, digamos assim. Já da barriga da mãe tem isso? Não, um retorno a essa tranquilidade, digamos assim. Então, pera lá um pouco. Eu, adulto, volto mentalmente a querer ter a tranquilidade que eu tinha quando eu estava na barriga da minha mãe, é isso? Sim, porque às vezes lidar com situações do dia a dia, na sociedade que a gente está hoje, às vezes é muito difícil. Então a gente pensa, é mais fácil eu ficar parado do que tentar alguma coisa. Então a pulsão de Marte ajuda você a ficar nessa zona de conforto, digamos assim. Mas também ela ajuda as pulsões de vida a evitar que você procure a morte, digamos assim, né, o suicídio em si, para você morrer de formas naturais. Então a pulsão de Marte ela age como pulsões agressivas. Então, ao invés dessas pulsões de morte serem agressivas com a gente, com a própria pessoa, ela age com a área externa, como uma forma de defesa para o corpo, para a mente, para a pessoa, para se defender dessas questões que são um pouco mais internas e põe para o externo e diminui uma culpa, né? Se a gente for parar para pensar, eu tenho uma culpa, eu jogo para questões externas. Isso diminui a minha culpa em cima daquilo. Eu culpo alguém pelo meu problema. Ou alguma coisa. Ou a sociedade, ou o clima, tudo. Ou questões externas. Não necessariamente precisa ser uma pessoa. Tá. Falar, minha vida não tá dando certo porque esse governo tá acabando com a... Eu não consigo melhorar porque o governo é muito ruim. Ou pode ser um exemplo? É uma forma de evitar com que você procure o sofrimento fique para você. Você joga o sofrimento para outra se eu coisa. ponho a culpa em outra pessoa. Eu não consigo arrumar serviço porque eu tenho que sair nesse sol quente. Pode ser um exemplo. Eu tô tentando trazer a ideia para quem tá nos assistindo de ter essa noção do que de exemplos, né? Uhum. Porque às vezes a gente fala assim, pulsão de vida, pulsão de morte, a pessoa fica, nossa, o que é isso, né? Uhum. Tentar trazer algum exemplo para que a gente consiga, tentar visualizar no nosso cotidiano, né? Sim, assim, claro. numa forma da gente entender. E a pessoa que ela tá com esse pensamento, né, suicida, ela dá algum sinal? Assim, ela demonstra alguma coisa que, por exemplo, vamos supor, eu consigo identificar em alguém na minha casa, ou algum amigo meu, ou até mesmo um exemplo, eu mesma, eu consigo me identificar com essas dicas que eu quero, esses sinais aí que você pode me passar? Uma pessoa com uma idealização suicida, uma ideia suicida, Sim. né? Ela percebe, claro, mas assim... É difícil eu dizer para você se a pessoa percebe que está mal e quer sair daquilo. A pessoa, muitas vezes, ela não consegue identificar que ela está num... Ela consegue, porém não consegue sair daquela situação. Entendi. Por isso que o apoio externo é muito importante para esse tipo de pessoa. Então, pode falar. Eu queria perguntar assim, se a pessoa, por exemplo, alguém da minha casa, pode apresentar um sintoma? Ela fica meio triste, ela fica mais quieta, dá algum sinal assim que eu falo, opa, que tá estranho ali, não tá falando muito? Geralmente a gente vê, né, às vezes você tá acostumado com alguém na sua casa alegre, feliz, né, e ativo ali, né, sempre fazendo coisas novas, e de um dia pro outro a pessoa fica cabisbaixa, começa meio triste, a ficar meio deprê. Meio depressiva, não quer mais fazer as coisas. Tem alguma coisa errada. Aí então, esse já acende a luzinha ali para você ficar de olho. Sim. E aí o apoio para essa pessoa nesse momento é muito importante. Nós já vamos falar como que a pessoa pode procurar ajuda, mas antes disso, vamos falar com quem está nas nossas redes sociais, Marcos? Alô, alô. Alô, alô. Não posso deixar de falar com quem está nas nossas redes sociais. A Márcia Valéria, boa tarde, Márcia. Mania de vestir, entrou aqui. Mania de vestir é roupa de adulto ou de criança, ó. Tô precisando de roupa, hein? Vamos fazer uma parceria aí, ó. A Vitória Luca entrou aqui. Um beijo, Vitória, linda. Tá aqui acompanhando. A Vitória é apaixonada do Marcos. Ela é linda, gente. Vocês têm que ver. Depois entra lá no Instagram dela. Vitória_Luca tá aqui. O Vexkin tá aqui. A Larissa Lungato também mandou boa tarde. A Amanda
Venkovski tá aqui. Boa tarde, Amanda. Pet Natura. Um beijo pra vocês da Pet Natura. Helenice, Letícia, um beijo pra vocês, viu? Logo segunda-feira eu vou trazer um negócio legal pra vocês verem aqui, ó. Muito interessante, viu? Fica ligado aí, tá bom? Um beijo pra todo mundo da Pet Natura. A Juliana Terra Fotografia, não posso deixar de falar da Juliana. Linda, maravilhosa, tá fazendo toda a cobertura do evento aqui das eleições, né? Nós estamos fazendo aí rodadas de entrevistas, né? E a Juliana Terra tá fazendo toda a cobertura do evento. Você que precisa fazer uma fotografia da sua família, do seu nenê, do seu aniversário, porque agora os aniversários estão sendo todos internos, né? Vamos dizer assim. Chama ela lá, ela vai com todo o preparo, fica lá, faz a cobertura do seu evento, faz tudo que você precisa. Pensou fotografia? Pensa em Juliana Terra Fotografia, tá? Entra lá no Instagram dela, dá uma olhada lá nos trabalhos dela, muita coisa legal. Feitos com Amor, a Mari, do Feitos com Amor. Boa tarde, Mari, tá aqui também. O Antônio Carlos, lindo. Caio, um beijo pra você, viu? Ai, o Caio. Ai, que saudade de você, Caio. Faz falta aqui, viu? Faz falta. Mas já tô seguindo sua página, o Caio tá com uma página lá, Portal para o Ser. Você pode assistir tudo que o Caio, o conhecimento que ele tem lá no Instagram dele, vale muito, no Facebook dele, chama Portal para o Ser, vale muito a pena. A Fati Marques, a Feitos com Amor, falou assim, ai, tem muito interessante e propício para o momento, isso mesmo, o assunto. E vamos falar, vamos fazer um intervalinho, Marcos? Daqui a pouquinho a gente volta, eu vou falar com o restante do pessoal que tá aqui no Facebook, aguenta aí. Astral, maior clima. Nova 15. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Se você esteve em um local com casos de coronavírus e em até 14 dias tiver febre e tosse ou dificuldade para respirar, ligue para o telefone 136 ou procure um posto de saúde. Se você tem viagem marcada para um país ou cidade com transmissão local e não puder adiá-la, proteja-se e siga todas as orientações das autoridades locais. Saiba mais no site saude.gov.br/coronavírus. Anvisa, Ministério da Saúde. Governo Federal. Com mais de uma década atuando no mercado, o posto de lavagem Fercar Automotivo Estética Center é especialista no ramo de lavagem diferenciada e preparação do seu veículo para venda. Realizamos lavagens de bancos e carpetes, polimentos, cristalização ou vitrificação da pintura, utilizando equipamentos modernos e produto 3M. Então, se está pensando em vender o seu veículo sem ser desvalorizado pela estética ou fazer aquela limpeza geral, a Fercar Automotivo Estética Center é o local próprio para deixar o seu carro. Posto de lavagem na rua Benjamin Constant, número 2185, Piracicaba. Para informações e WhatsApp 19 984463314. Fercar Automotivo Estética Center, a soma de beleza com satisfação. A Tribuna Piracicabana, um jornal de compromisso com seus leitores. Desde 1974, trazendo informação com responsabilidade. Assine o jornal A Tribuna Piracicabana, com entrega do exemplar impresso de terça a sábado, ou receba gratuitamente pelo WhatsApp 19997870969. Confira o site do jornal A Tribuna Piracicabana, www.atribunapiracicabana.com.br. A Tribuna Piracicabana. Nova 15, a rádio com mais de 1,5 milhão de acessos, com programações inovadoras e dinâmicas, focada em bons conteúdos, oferece a você a oportunidade de divulgar a sua marca de forma profissional, com garantia de um bom retorno. E nesse período de quarentena, disponibilizamos a promoção Seu Delivery na Nova 15. Testemunhal publicitário de segunda a sexta em toda a nossa programação. Consulte condições especiais para divulgar o seu comércio com pacotes que cabem em seu orçamento. Para maiores informações, ligue 19 98964 2528. 19 98964 2528. Nova 15, a sua rádio TV. 15. Nova 15. 24 horas no ar.
A gente não desliga nunca. Aê, estamos de volta com o programa Trocando Ideias. Nós estamos aqui hoje com o psicólogo, o Marcos, tá? Ele veio aqui para falar, né? Nós estamos num mês de setembro amarelo e ele veio aqui para falar com a gente um pouco mais como que funciona aí a mente do suicida, como que a pessoa ela pode procurar ajuda, né? De repente a pessoa tá passando por uma situação aí, de acordo com o que a gente tá batendo um papo, que a pessoa se identifica, para ela procurar uma ajuda mesmo, evitar que algo de ruim aconteça, sabendo que tem tantas formas aí, a vida é tão linda, tanta coisa boa para se viver, tanta coisa para se fazer, não deixar que esse momento ruim se torne aí uma tragédia na vida também de quem fica, não é só de quem parte, né? Quem fica também sofre, né? Então, assim, vai buscar ajuda, nós já vamos falar da questão das ajudas, mas antes nós vamos falar um super recadinho aí, uns alôs. Alô, alô. Olha aí, eu não posso deixar de falar para você anunciar sua marca no programa Trocando Ideias, hein? Se você precisar de qualquer informação, fala que você quer anunciar no Trocando Ideias, tá? Entre em contato com a gente aí que a gente vai dar um jeito de fazer um melhor pacote para você, fazer uma coisa bem bacana, hein? Olha lá, José Roberto de Gaspari mandou, boa tarde, Mari. Guilherme Ramos, direto de Ribeirão, né, de Rio Preto. Guilherme Ramos mandou boa tarde, Mari. Terezinha Coche mandou boa tarde. O Ricardo Albino mandou boa tarde também. Ó, ele falou que a Déia é a maluquete da Nova 15, hein? Mandou boa tarde pra Carol Garcia. Mandou um aoba sertanejo, aoba sexta! Aí, mandou um aoba. Rodrigo Caetano mandou aqui uma pergunta pro Marcos, tá? O Marcos, ó, a pergunta do Rodrigo é a seguinte: qual a classe social e intelectual que sofre mais com isso? Tem alguma classe social que sofre mais com isso? Baixa, né? Geralmente pessoas mais pobres. Claro que, novamente, né, não é uma coisa generalizada. Tem pessoas de classe média alta também que sofrem dessa questão. Mas os casos mesmo realmente são mais da população mais pobre e em locais de desorganização social, onde há muito movimento, transição de pessoas e tudo mais. Olha, tá aí uma informação, tá aí respondido. Mandar um abraço aqui do Bertola também tá aqui, Feitos com Amor, e a Pet Natura. Beijão pra vocês, viu? Vamos continuar nosso bate-papo aqui? E o que eu queria saber, né? Assim, como que esse período de pandemia tá tendo atendimento virtual? Os atendimentos psicológicos virtuais? Como é que a pessoa pode buscar ajuda? Como que seria nesse sentido, nesse tempo de... Sim. Na verdade, sempre existiu, né, o atendimento online. Por conta da pandemia, os atendimentos aumentaram. A gente vê um aumento muito grande nos atendimentos online. Na clínica onde eu trabalho, a CRP, a gente trabalha tanto presencial quanto online. Aí os presenciais a gente dá aquela atenção referente a pessoa vir de carro, geralmente vai sozinha, não trazer muita gente, o uso da máscara e tudo mais. Mas o número de casos online aumentou e, na verdade, eu até prefiro. Né? Eu estou com bastante casos online. Faz pouco tempo, recente, que eu voltei aos atendimentos presenciais, mas eu ainda tenho os online e dou até mais preferência. Não preferência, mas dou mais... a pessoa que faz online, ela é mais prático para a pessoa, né? Também. E os que, eu falo que os que estavam online, eu mantive online e vão continuar. Ai, que legal. Nesse tempo. E o tempo da pandemia também, você comentou, né, da questão das pessoas ficarem mais sozinhas, ficarem mais com a cabeça meio... pensando bobagem em casa, né? Olhando a vida por um outro lado, às vezes não olha para as coisas boas, né? Acaba olhando pelas coisas ruins, né? E isso acaba fazendo uns pensamentos que não são muito bacanas, né? A pessoa tem que buscar auxílio para saber lidar com esses sentimentos, né? Sim. É que a gente não estava preparado, né? Ninguém estava preparado para uma pandemia
nessa escala, né? Sim. Uma doença que pode ser passada pelo ar, a gente não sabe como passa, quem pode estar contaminado, se você está contaminado. A gente vê muitos adultos que são, mas geralmente cuidam da família, assim, questão financeira, que tem esse medo de ter que trabalhar, trazer o vírus para casa, ou ficar em quarentena, não poder trabalhar, né? E aí não poder cuidar da casa e tudo mais. Pessoas que moram sozinhas também, o isolamento ali, não poder conversar com ninguém, não ter uma questão de contato mais físico, digamos assim. Porque conversar, a gente conversa pelas redes sociais e tudo, mas falta, né? Aquele contato cara a cara, a pessoa ali conversando. Então, os casos de depressão e ansiedade a gente vê aumentando muito nesse período. Sim. Tem até um dado que parece que aumentou em 41% os casos de ansiedade depois da pandemia. O pessoal... porque, na verdade, todos nós, né, ficamos preocupados, né, com a incerteza, né? Porque o que a gente está vivendo é uma incerteza. A gente não sabe quando... a gente só sabe que começou. A gente não sabe quando vai acabar. Não sabe... fica também com o medo, a preocupação dos nossos entes se contaminarem, a gente se contaminar e contaminar outras pessoas, né? Então a gente fica com essa mais ansioso, né? Será que eu já peguei, fui assintomático ou não? A gente tem esses pensamentos, né? Sim, sim. E pode falar, por favor. Sem contar a confusão que há também frente à quarentena e o isolamento, né? Às vezes as pessoas confundem porque a gente está em isolamento social. Uhum. A pessoa que contraiu o vírus, aí sim a pessoa está de quarentena. Que daí tem que ficar isolado mesmo das pessoas. Então, acaba tendo essa confusão, esse medo também, né? Pelo fato que se eu saio, eu posso trazer, como a gente falou, né? Se eu saio, eu posso trazer a doença. Se eu fico louco. Fica pensando em tudo, né? Uhum. E então, assim, a pessoa também que muitas vezes pode ter perdido um ente querido nesse período e também ter aumentado mais essa ansiedade, né? Ter ficado mais com o sentimento de que está sozinho, de que não está... perdeu mesmo esse luto, né? Por ter perdido alguém. Então, eu acho que tudo isso acaba aumentando ainda mais essa sensação de impotência, né? Porque esse vírus, ele dá uma sensação de que a gente... mostra que a gente é impotente, né? A gente não tem controle sobre ele, né? A gente vê vários casos onde as pessoas elas estão tomando o devido cuidado e mesmo assim se contaminam, né? Sim, exatamente. Mesmo com a pandemia, né? A gente vê que a gente não é onipresente, né? A gente não tem o domínio das coisas. Nem onipotente, nem onipresente, nem onisciente, né? Pois é. Não somos. E que bom, né? Porque também acho que seria uma loucura, né? Sim, sim, exatamente. Se a gente fosse, né? Aí, ainda bem que não somos, né? Aí não seria uma sociedade, né? Seria uma bagunça mesmo. E eu gostaria de perguntar, né? Como que a pessoa ela pode lidar, né? Com essa sensação... quem ela pode buscar ajuda, porque hoje a gente sabe do CVV, a gente até conversou com a Eliana lá do CVV, ela veio aqui e falou que eles estão super aptos a bater um papo, que se você ligar lá, eles conversam com você, eles orientam, né? Eles fazem esse trabalho, mas os psicólogos também fazem esse trabalho, né? De terapia, né? Como é que é esse tratamento na psicoterapia? Na terapia? Bom, terapia a gente trabalha com atendimentos, dependendo dos casos, uma vez por semana. Dependendo de casos como, por exemplo, o suicídio, de 2 vezes na semana ou até 3, dependendo do caso, da gravidade que está o caso. 50 minutos de cada sessão, né? E a gente trabalha tentando entender, tentando trazer não só um conforto, mas tentando entender o porquê da pessoa buscar esses pensamentos, ter esses pensamentos, porque a partir do momento que a pessoa compreende o porquê que ela busca aquilo, ela vai saber lidar melhor. Ela vai conseguir lidar com esse sentimento que está causando esse desejo dela, né? Sim, sim. E aí eu vi que no texto você citou também o CVV, né? Sim, o exatamente. CVV é uma rede de apoio gratuita, né? Uhum. Que
através do telefone, né, o número 188. Se você, nesse momento, não tem condição de passar com um psicólogo para fazer terapia, você pode aí recorrer ao CVV, que é uma... Não que o CVV vá resolver seu problema, mas você pode desabafar e conversar lá com uma pessoa que foi treinada, né, para entender mais o que está acontecendo com você e te orientar aí em como você deve prosseguir, né, nessa jornada aí em busca do autoconhecimento, né? A gente tem que se conhecer, tem que saber o que nos faz feliz, o que não nos faz feliz, né? O que nos traz alegria. Sim. É o autoconhecimento mesmo, né? E também tem as redes de saúde, né? Como, por exemplo, a Rede de Saúde Mental de Piracicaba, né? O CAPS, que também trabalha não só com questões suicidas, assim, mas todo tipo de questões, né, de transtornos psíquicos, de transtornos mentais, onde trabalha desde a ansiedade até transtornos mais difíceis, como uma psicose ou uma esquizofrenia. Então, e também é uma rede gratuita, né? É uma rede do governo mesmo. E daí a pessoa, ela faz como para passar nisso? Ela marca primeiro com o médico clínico geral, e aí o clínico encaminha para o CAPS? Você sabe como que funciona? Não. Funciona, você vai no CAPS... Vai direto lá. Isso, existem três CAPs hoje aqui em Piracicaba. O CAPS, que é o ambulatório, né? Que daí seria o CAPS 1. O CAPS 2, que é o CAPS para atendimentos mais graves, como eu disse, esquizofrenia e tudo mais. E o CAPS infantil, que daí é para crianças. Você sabe onde é esse CAPS 1? Que é onde a pessoa pode procurar para fazer? Você sabe que bairro que é? Então, eu não sei se ele já virou o CAPS 2, mas é lá na... Nossa, como que é o nome do bairro? É perto de um pronto-socorro. Agora lá, esqueci. Vila Sônia, Bela Vista, Piracicamirim. Não. Depois nós vamos dar uma pesquisada aqui agora. Acabamos fugindo do nome. Não tem problema. É mais a nível de curiosidade. Mas você saber que tem aí... Você pode procurar a rede de saúde pública, né? Que tem esse atendimento. Pode ser através das clínicas particulares. E você também pode, se não está muito urgente, aí quer bater um papo, está agoniado, liga lá no CVV, o pessoal no número 188. O pessoal está lá também para bater um papo, para conversar, para falar, né? E tem também o CAPS AD, que é exclusivo para álcool e drogas. E tem um direcionado para quem faz uso de drogas ou de álcool. Tá. E aí, todos funcionam da mesma forma. Você vai no primeiro encontro, faz uma triagem para direcionar o caso, né? Se é uma coisa mais grave, se é uma coisa mais leve. Se envolve drogas. E aí já é marcado é um atendimento completo, onde tem um atendimento psiquiátrico, um atendimento psicológico, dependendo se precisar do atendimento psiquiátrico, eu falo, né? Se precisar da questão da medicação. E faz o tratamento contínuo, né? Entendi. Como eu falei, uma vez por semana. E a psiquiatria geralmente de 2 em 2 meses. Daí passa com o psiquiatra daí de 2 em 2 meses para fazer um outro acompanhamento. Em casos graves, daí geralmente é 1 mês para ver como que é a reação do remédio com a pessoa. Viu? E a pessoa que já perdeu alguém pelo suicídio, né? Essa pessoa também ela precisa pedir ajuda, né, para vivenciar esse luto, né? Porque é uma perda muito grande, assim, né? Um susto, né, para a pessoa. Sim, todos, não só a pessoa que cometeu ou tentou o suicídio, mas todos que estão em volta precisam de um apoio, porque às vezes lidar com o luto é uma coisa difícil. E também, o luto também traz essa causa, né, que possa gerar um novo suicídio. Então, se a pessoa não elaborar, não, eu falo direito, mas se a pessoa não elaborar de forma correta o luto, ela acaba adquirindo problemas mais graves, como uma melancolia, e aí também o suicídio como uma forma de saída. Então, todos que estão envolvidos nesse tema tão difícil devem procurar ajuda. Tanto quem tentou suicídio, quanto quem tem um familiar que se suicidou, quem ficou, tem que fazer o acompanhamento para que a pessoa ela tenha qualidade de vida, para que ela possa aprender a lidar com essa perda, para que ela possa aprender a lidar com todos esses sentimentos, porque a cabeça realmente fica
né, confuso, né? E até mesmo a pessoa que tem algum familiar, que tem alguma idealização, possa ajudar nele também, né? Então, uma procura para um apoio para a pessoa que não passa por isso, possa ajudar também para aquele que está passando por isso. Na verdade, gente, o ideal é todo mundo fazer terapia, né? Isso aí eu acho que já devia ser assim, ó. Nasceu, terapia, já começou a falar um pouquinho, tem uma noção. Não é? Não deveria ser, porque a terapia ela é fundamental na vida da gente, né? Não é? Hoje em dia ela é uma boa ferramenta, né, para as crianças, para o seu desenvolvimento, para o adulto na sua resolução de conflitos, tudo mais. Mas também, né, como eu falei, caso a pessoa não tenha meios de como procurar uma terapia e tudo mais, por exemplo, na infância, se a criança tiver figuras paternas de reconhecimento, de identificação, isso ajuda muito no futuro da criança para que não aconteça problemas psicológicos, né? E essa institucionalização da criança que é o problema. Então, quanto mais o apoio e o amor da família para a criança, isso é ótimo para o desenvolvimento dela. E vice-versa também, né? Para as mães, os pais também que estão ali cuidando da criança. Mas a terapia, sim, hoje em dia ela é muito, muito recomendada para determinados fins, né? Vamos fazer todo mundo ir para terapia. Eu sou a favor da terapia, porque lá você é ouvido sem julgamento, né? Você tem aí seus problemas vistos muitas vezes por outro ângulo, né? Às vezes a pessoa ela olha aquele problema de uma forma só, ela só consegue enxergar daquele jeito, e muitas vezes o terapeuta ele mostra outros caminhos de você enxergar, né? As situações, ele faz com que você veja outros caminhos, né? Sim, a gente tenta fazer com que a pessoa compreenda o porquê que está sofrendo, para que ela entenda como saber lidar com aquilo. E aí, como eu falei, a partir do momento que a pessoa consegue, compreende aquilo, consegue lidar melhor com a situação, com algum conflito, com alguma adversidade, e consegue sair melhor naquilo. Gente, vamos todo mundo fazer terapia. Terapia é bom demais, né? Olha, eu sou super a favor. Eu acho que todo mundo devia fazer. Os idosos, porque eles gostam de bater papo, vão lá, conversam, contam tudo de bom, conta as coisas ruins também que aconteceu quando era mais novo. As criançadas contam os medos, as inseguranças do futuro. Eu sou super a favor. E nós, adultos, a gente conta todos os problemas mesmo, porque a gente tem problema pra se multiplicando, né? Nossa, problema. Você resolve um, ele nasce outro aqui, aí você resolve. Não é assim? Sim, e aí, com a terapia, o terapeuta vai conduzindo você para que você veja sempre a melhor forma de todos os caminhos aí que você vai. Sim, é um trabalho conjunto, né? É um trabalho conjunto, porque a conversa ali ajuda a pessoa. Às vezes a pessoa nem sabe por que está passando em terapia. Só no falar ali já dá uma questão de alívio, já se sente melhor. E aí procura mais a terapia para entender melhor a situação. Não é porque você tem uma adversidade e você tem que procurar a terapia. Ela pode simplesmente ir para uma qualidade de vida. Qualidade de vida, qualidade de saúde mental, meu filho. Você precisa. Exatamente. Vamos de alô, Marcão. Vamos lá. Alô, alô. Aê, olha aí. Rodrigo Caetano mandou boa tarde. O José Roberto De Gaspari falou que passou por uma experiência aí e que foram 5 anos de terapia, tá? E escreveu mais. Hoje meu recado se você está se sentindo mal com a sua vida, com as coisas que está vivendo, procure ajuda. Saúde mental não existe apenas para tratar os distúrbios, mas também para prevenir. Não tenha vergonha. Louco é quem não escolhe a vida. Se você busca tratamento, é porque você valoriza a vida. É isso mesmo, José Roberto De Gaspari, sempre contribuindo com o programa Trocando Ideias. O Allen César Miranda mandou boa tarde a todos na Nova 15. Rodrigo Caetano mandou agradecer a resposta pela pergunta que ele fez lá das classes sociais, né? Sim. E o José Roberto De Gaspari também enfatizou aqui que existe no Facebook o Saúde Mental Vila Cristina, que é um Facebook que ele deixou marcado lá. Isso, é esse que eu tinha comentado. Era esse que você tinha pensado e ainda não achava o bairro. José fugindo. Roberto De Gaspari nos lembrou aqui sobre isso. Tá certo. Quem mais? Aqui no nosso Instagram, o William Vieira. Daps Luca tá aqui também.
Luca Marisa, o Black Oficial, Diego Almeida, todo mundo aqui no Instagram prestando atenção aqui nas orientações e dicas aí do Marcos Vinícius de Moura Silva. Alguma pergunta para o Marcos? Não, mano. Alguma pergunta para o Marcos? Não, puxar ainda não. Não? E eu queria que você falasse como que o pessoal pode encontrar a clínica onde você trabalha, passa suas redes sociais, o pessoal que está assistindo que gostou da sua orientação, que fala assim, eu quero falar com o Marcos, acho que ele vai me entender bem. Como que o pessoal pode procurar e as redes sociais lá, se tiver. Sim. A clínica é a CRP, Serviços de Psicologia, né? CRP, Serviço de Psicologia, fica onde? Fica na Gomes Carneiro. Na Gomes Carneiro, facinho, no centro de Piracicaba. Isso, o número é 1082. 1082, facinho. De referência, acho que é mais fácil, bem ao lado do restaurante Bravíssimo. Tá bom, entendi. Bem ao lado do restaurante Bravíssimo. Certo. Lá a gente trabalha com 9 profissionais, né, de várias áreas, não só psicanálise. Tem comportamental, tem fenomenologia existencial e a psicanálise. Tanto online, como eu falei, não só eu trabalho como online, mas todo mundo lá trabalha online e presencial. Aí a gente trabalha com agenda, né? Então, é só entrar em contato, pode entrar em contato com a clínica. Ela tem o site, tem Facebook, tem Instagram também, até porque o texto está lá no Facebook. Exatamente. Também, Vamos falar do seu texto? Claro. O Marcos, ele fez um texto que está lá no site da CRP Psicologia. Entra lá, você vai ver. E é muito interessante. O texto ele é bem complexo. Ele fala sobre vários dados, né? Tanto de localização, enfim. Fala do seu texto aí, foi você que escreveu. Conta pra nós. Conta pra nós o seu texto, Marcos. Não, eu já tinha feito o texto anteriormente, daí eu acrescentei mais coisas referentes à pandemia, né? Eu já tinha apresentado, na verdade, esse texto na ETEC há 2 anos atrás, eu acho, por conta de um episódio de suicídio que teve na escola. Então, me chamaram para fazer essa palestra, para conscientizar e orientar os alunos, né, e professores também. Então, eu já também apresentei esse texto, mas aí mais reduzido também no CIEE, para os alunos. Sim, o pessoal dos estágios. Isso, para o pessoal dos estágios. E aí eu decidi fazer o texto, acrescentar mais coisas, né, mais dados referentes não só à pandemia, mas dados também relacionados à questão de diferenciação entre morte e tentativa, o que é a morte para um suicida, e outros dados além, né, sobre a questão das causas. E o que é a morte para um suicídio? Então, a morte para o suicida, na verdade, não é a morte em si, porque o suicida ele não busca a morte. Na verdade, se a gente for para pensar, a gente não sabe o que é a morte. A gente entende que, devido a religiões e tudo mais, na verdade, se a gente for para pensar, desde o começo, a gente tenta negar a morte, porque a gente não sabe o que é, que depois daqui há uma outra vida. E, na verdade, é isso que o suicida procura. Ele procura essa outra vida. Essa vida está muito insuportável, está muito sofrida. Então, a pessoa ela procura o suicídio como uma forma de tirar esses pensamentos, esses sofrimentos, essas dores e começar uma nova vida. Pelo fato de que a gente não sabe o que é. Porém, essa vida que a pessoa coloca, esse pós-vida que a pessoa coloca depois, quando tenta se suicidar, desculpa, é uma vida fantasiada. É uma fantasia que a gente coloca, né, que o suicida coloca na cabeça de que aquilo vai melhorar. Que lá é melhor. Exatamente. E a gente não sabe, pensou se lá é pior? Pois é. Aí saiu daqui que estava bom, então, na esperança, achando que lá ia ser melhor e não é. Então, meu filho, precisa de orientação. O que você fala quando a pessoa chega lá no seu consultório e fala assim, cansei, não quero mais, tô cheio de problema, eu não arrumo serviço, a minha mulher largou de mim, meu marido largou de mim, tô sozinho. Meus parentes morreu tudo, só ficou eu no mundo. Sei lá, qual o problema que a pessoa acha que é insustentável para ela? Pode ser, nem ter citado aqui. Mas o que você conversa com a pessoa? Você
você estipula aí um cronograma para a pessoa de terapia ou a pessoa vai indo e no decorrer você vai analisando como ela está se portando? Como que é? Geralmente eu faço 4 sessões, né? As 4 primeiras sessões é mais de escuta frente a... Às vezes a pessoa só quer, como eu disse, só quer vir falar e não ser escutada, né? Só um falar, pelo fato de só ter alguém escutando ali já ajuda na liberação de um problema. Mas eu pelo menos trabalho com 4 sessões de escuta mesmo. Geralmente de vez em quando eu faço uma pergunta ou outra, mas para entender melhor a situação. Mas a gente tenta trabalhar como uma figura de escuta. A partir da 4ª sessão a gente tenta entender determinados pontos que foram colocados e aí tenta trabalhar em cima deles. Mas geralmente é isso, é uma conversa. A pessoa chega, conversa, fala do seu dia a dia, fala da sua semana, e aí a gente tenta trabalhar em cima disso. De vez ou outra eu interrompo a pessoa para perguntar alguma coisa, ver o que ela acha, ver o que ela pensou. Ou ela fala e não entendeu o que ela falou, eu volto, falo, mas olha, você falou tal coisa. Então a gente tenta trabalhar mais isso, né? Uma escuta e uma escuta de si também. Entendi. Você tenta compreender no todo esse pensamento, até pelos pormenores aí, para tentar fazer uma ligação e então trabalhar em cima do problema. Sim, e a terapia é isso, né? Ela é uma questão constante. Às vezes pode ter um conflito, ele é resolvido, mas daí no meio dessa resolução aparece um novo, e aí vai ocorrendo mais conflitos, e a gente tenta trabalhar todos, ou um de cada vez, e assim por diante. Aquele que aperta mais no dia ali, a pessoa ela fala daquele problema e depois ela retoma os outros que ela vinha fazendo. Eu sou apaixonada por terapia. Era para eu ter feito psicologia, não fiz, fui parar na administração, tá vendo? Fiquei frustrada e não fiz psicologia, Marcão. Você acredita? Marcos e Marcão. Gente, nosso tempo tá chegando ao fim. Vamos ver se alguém mandou mais alguma coisa aqui que eu esqueci aqui do Facebook. Vamos ver o que mais. Alô, alô. Alô, alô. Não tinha mais mesmo. Olha aí, ó. Mas aqui no Instagram tem, ó. A Luca Maria mandou boa tarde. Ó, Feitos com Amor Mari falou assim: muito bons esclarecimentos, bom informar as pessoas, buscando um modo melhor de se viver. Ai, que lindo, é isso mesmo, buscar um modo melhor de se viver, né? Pois é. Eu acho que é uma frase que foi muito bem colocada, viu? Feitos com Amor Mari. Mandou aqui pra gente. Eu só tenho que agradecer sua presença hoje aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Eu na verdade, a hora que eu li seu texto, eu falei, meu Deus, eu preciso falar com ele, porque, gente, que texto perfeito. Vai lá na página do CRP, entra lá, lê o texto do suicídio. Depois, se der, eu vou tentar colar o link no nosso Facebook, para vocês darem uma olhada. Ou se não, se eu não conseguir, você entra lá e dá uma olhada, CRP Psicologia. A Tereza Cristina mandou boa tarde também, uma boa sexta. Um beijo, viu, Tereza? Tereza Cristina Ramos. E vai lá ler o texto. Nossa, um texto muito bom, muito completo. Gostaria, então, de agradecer a sua presença hoje aqui conosco. É um tema aí que tem se falado muito no mês de setembro, né? Ontem foi o dia, né, oficial. E nós falamos durante toda a programação, porém ontem nós não tivemos o Trocando Ideias, né? De quinta-feira não tem, então nós colocamos para hoje porque é um tema que a gente tem sempre que falar, sempre alertar, sempre fazer com que as pessoas busquem, né, ajuda, e em qualquer situação, gente, não é só em tentativa de suicídio, não é só em pensamentos assim, vai buscar uma terapia para você ter aí uma pessoa para confidenciar seus problemas, né, para ajudar você a ver a vida com outros olhos, né? Sim, com certeza, porque como a gente falou, né, a gente não é uma figura de poder tão forte. Então a gente precisa de ajuda. E não custa nada, né? Não, imagina, vai atrás, ó, liga lá no CVV, liga lá no CRP, fala com o pessoal, tenho certeza que eles vão acolher você e o seu problema e você vai sair de lá muito mais leve, muito mais confiante em relação à vida e ver que a gente tem tanta coisa que a gente pode fazer ainda nessa vida, né? Sim, e eu lembrei de um comentário de
de uma pessoa que está assistindo, que não é porque você faz terapia, você é louco. Então, mas você sabe que tem muita gente que tem esse pensamento, né? Infelizmente há esse estereótipo, né? Que, mas eu faço terapia, então você é louco. Mas, infelizmente, ainda tem, né? Ainda bem que hoje em dia a gente está mudando esse pensamento. Com certeza. Eu acho que em breve nem vai se falar mais nisso. São pessoas que ainda não encontraram, acho que, o propósito de vida. Porque quando a gente encontra o propósito de vida da gente, a gente começa a entender que a gente não pode ser sozinho, que a gente tem que ter sempre um suporte, né? Então, eu acho que aos poucos todos vão mudar essa visão, né? De que, eu não preciso, porque eu não sou louco, eu não tenho... Me viro, né? Então, fica a nossa dica. Faça terapia, meu filho, faça terapia. É muito importante para sua vida. Muito obrigada, Marcos. Gostaria de fazer algum outro comentário? Como que é o site lá da clínica? É crp.com.br mesmo? Como que é? CRP Serviços em Psicologia. CRP Serviços em Psicologia. Procura lá. É porque se procurar só CRP, ele vai direto Vai para um outro lugar. Vai pro registro de psicólogos mesmo. Então, daí você já se inscreve lá, vai fazer uma faculdade. Muito obrigada para você que ficou ligado nessa tarde conosco. É um papo muito sério, um papo que a gente precisa refletir. Às vezes a gente tem um pensamento, mas aí às vezes a gente não consegue fazer a pergunta adequada, né? A gente fica aí... Olha lá, a Tereza falou assim, a terapia com o profissional certo é ótimo, tá bom? Tá aí a dica da Tereza Cristina Ramos. E muito obrigado para você que ficou nessa tarde ligadinho aqui conosco, batendo esse papo. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato aí com o pessoal do CRP, entre em contato com o pessoal do CVV, vai buscar ajuda, vai seguir uma vida melhor aí, né Marcos? Muito obrigada. Boa tarde pra você, Marcos. Daqui a pouco tem o Aoba Sertanejo, hein? Boa tarde, Mari. Até daqui a pouco. 5 horas, Marcão. Começa? 5 horas, 5:05. Assiste, viu? O programa do Marcos é sucesso. Ontem bateu quanto? 102 ao vivo e 2.200 visualizações. Chupa essa manga, meu filho. A Aoba Sertaneja é sucesso. Fica ligado que já vai começar, viu? A gente só vai fazer uma pausinha aí pra finalizar aqui o Trocando Ideias, mas já vai começar a Aoba Sertaneja, você não pode perder. Só musicão, hein? Você pode pedir sua música, tá? Mandar sua mensagem pro Marcão, que ele vai... Por falar nisso, você não pediu mais, né? Eu não pedi mais, eu preciso... Nem cedo, nem de tarde. Fala, Mariana... Não, deixa pra mim, eu vou... me abandonou. Imagine, eu vou pedir. Eu gosto de escutar Moreninha Linda. Eu gosto tocar pra você hoje. Tá bom, põe aí pra mim, põe na lista. Gente, muito obrigada. Quero desejar pra você um excelente final de semana. Quero falar pra você fazer terapia. Quero falar pra você aproveitar do lado da sua família, dos seus amigos, de quem tá aí junto com você, né? Dos seus bichinhos de estimação, tá bom? Esse final de semana vai ter festa lá em casa, Marcão. É aniversário da Bia. A Bia, minha cachorrinha, vai fazer 8 anos, viu? Esse final de semana. Já, 8 anos a Bia vai fazer esse final de semana e a gente tá tudo feliz que a Bia tá lá junto com a gente. Então, fica ligado aí, um bom final de semana pra você. Semana que vem tem mais programa Trocando Ideias. Um beijão pra você e até mais. Fui!